esse tema de hoje, aperfeiçoados no amor do Pai, é muito importante porque a palavra aperfeiçoar, né, é uma necessidade de todos nós. Então, os pais cobram os filhos. Os pais cobram os filhos. Não somente os pais cobram mais os filhos, né, como também os maridos, né? Às vezes esperam que as mulheres, se a mulher fosse menos crítica, né? As mulheres também, se os meus maridos fossem mais ajudasse mais, né? Então, todo mundo está sempre esperando algo mais. Na empresa que nós trabalhamos, com certeza nossos diretores, nossos chefes esperam também que a gente melhore, né? Então, o melhorar, o aperfeiçoar é uma necessidade básica de todos nós, né? Não parar de estudar, não parar de desenvolver, está sempre estudando, né? E a nossa oração de manhã deveria ser, todo mundo, né? Todo mundo, orar assim: Pai, faça com que o dia de hoje eu seja melhor do que eu fui ontem. E que amanhã eu seja melhor do que eu fui hoje. Amém? Essa é uma oração, porque nós temos que pedir para Deus nos fazer pessoas melhores. Até a gente estava cantando aqui, ajude a melhorar, né? Esse louvor está vindo confirmar a palavra que o Senhor me deu. Então, nós temos que pedir a Deus que nos ajude a ser pessoas melhores. E nós temos condições de ser melhor. E temos condições e obrigação de ser pessoas melhores, porque, como eu disse, né, o mundo está andando muito rápido e nós temos que ser pessoas melhores em tudo, né? Melhor marido, melhor esposa, melhor filho, melhores pais, melhor pastor, melhor, né, em termos de ministério, tá? Então, isso aí, esse aperfeiçoamento é uma necessidade da nossa vida pessoal, familiar, profissional, vida espiritual, né? Então, eu quero, como é o Dia dos Pais, eu quero que você pense, se você estivesse no lugar de Deus, pense que Deus é Pai, porque Ele é Pai, né? Pense como é que você agradaria a Deus. Você sendo filho, como você agradaria a Deus, né? Então, o que fazer para agradar o Pai, né? Então, quando eu falo em agradar o Pai, eu queria fazer uma citação aqui, pessoal, né, do meu pai, né? Como eu já falei aqui, eu sou filho entre muitos irmãos, né? Minha família, meu pai foi casado por 3 vezes, minha mãe faleceu, minha madrasta faleceu, então ele casou, teve 3 casamentos. Então, meu pai sempre foi uma pessoa muito simples, criado assim, na roça, né? Ele não teve oportunidade de estudar, mas ele lia e escrevia sem ter ido à escola, né? Porque no sítio, na roça, né, nem todo mundo tinha oportunidade de ir para a escola. E ele, depois de um tempo, ele é motorista de caminhão, né? É caminhoneiro. Então ele viajava tal, e às vezes que eu saía de férias, eu viajava com ele também. Meu pai, pelo número de filhos que ele gerou, né, que Deus permitiu assim, a nossa família, a maior alegria do meu pai era quando a família se reunia, né? Eu creio que você também, né? Você, na sua casa, os seus pais também, eventualmente quem tem pai ainda tem a alegria de ter pai vivo, né? A maior alegria do pai é os filhos em volta da mesa, né? Os filhos em comunhão. Isso aí não tem coisa que alegra mais o pai. Eu lembro, né? Meus irmãos, nós somos bastante irmãos, aí dava para fazer um time de futebol, né? Então a gente ia lá para o interior, né? Porque no interior é assim, né? Não tem a cidade pequena, né? Os filhos crescem e se formam e vão para a cidade maior para tentar arrumar um emprego, né? Aí a gente morava em Paulópolis, que não é nem cidade, é um distrito de Pompeia,
que é uma cidade de 20 e poucos mil habitantes, e Paulópolis é um vilarejo de Pompeia, que só tem uma pista. Quem já passou por lá, eu brinco que lá só tem uma placa, né? De um lado, bem-vindo, do outro lado, boa viagem, porque tão pequeno que era. Então, ali, você via o seguinte, né? Que dentro dessa condição, os filhos não tinham muito futuro lá, mesmo em Pompeia, tendo uma fábrica e tal. Os meus irmãos todos vieram para Campinas, aí outros para São Paulo, né? Então, quando chega assim época de festas, época de Natal, época de algum evento, aniversário, os filhos voltam para casa, né? Então essa é a maior alegria do pai. Essa alegria, assim, a família foi crescendo, né? Tinha tantos sobrinhos, netos depois, que para tirar fotografia tinha que ir na rua, tirar uma rua de descida para ficar um na frente do outro, assim, né? Cara, tem que ter meio de ginástica para tirar as fotos. Então, eu penso, assim, eu estou dando esse exemplo, né? Falando da alegria, com alegria lembrar o meu saudoso pai, que faleceu, acho que em 91, se não me engano. Mas eu creio que Deus também, a maior alegria de Deus é ver os seus filhos bem reunidos, né? Como foi dito aqui, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. Não é? Não foi isso que o irmão Marcos leu? Salmo 133. Então, a alegria de Deus, né, é ver os seus filhos unidos, né? Ver a família reunida e um cuidando do outro. Não é? A minha mãe faleceu, eu tinha 7 anos de idade, o meu irmão caçula tinha 7 meses, e minhas irmãs, e uma tinha 17 anos, a Marlene, a outra acho que 15 anos, elas que criaram o meu irmão caçula. E eu tenho um irmão mais velho, o Alencar, e ele deveria ter uns 18, 19 anos, ele que cuidava da meninada, né? Porque eu tenho bastante meninos, né? Assim, mas enfim, eu vejo isso, trazendo essa situação de casa, né? Como Deus se alegra em ver a sua família reunida. Então, esse Dia dos Pais, né? Esse Dia dos Pais, eu queria colocar isso aqui. O que Deus se alegra? Que nós, né, somos todos irmãos, né? Somos todos irmãos em Cristo. Então, como é bom, né, aos olhos de Deus, ver a família reunida, a família agradecida, a família honrando a Ele, sabendo que não há nenhum outro Deus como o nosso Deus. Não há ninguém maior. Não há Deus melhor, né? Como todos nós sabemos, né? Que Deus é um Deus tremendo. Então, como o pai, ele ama os seus filhos, eu sou um deles e você também, né? Lembra aquele hino? Aquele que cantava bastante, louvemos ao Senhor. Então, como todos filhos de Deus que nós somos, né? Eu quero colocar aqui um pouco a vontade de Deus, para a gente entender bem, né? Como que Deus se agrada com a nossa união. Então, abra comigo a palavra de Deus, 1 João, primeira carta de João, vamos ver aqui, capítulo 4. A primeira carta não é o Evangelho, né? A primeira carta de João, capítulo 4. Vamos ver do verso 10 ao 21. Primeira coisa, eu já falei aqui, vamos ver se alguém se lembra. Falar de amor, né? Porque Deus é amor, né? Falar de amor, o único lugar na Bíblia que está definido o que é o amor, você vai encontrar aqui nessa passagem. 1 João 4, verso 10, diz assim: nisto está o amor, 2 pontos, né? Nisso consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelo nosso pecado. Amados, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar uns aos outros. Olha aí. Olha, se Deus nos amou como filhos que somos,
nós devemos amar uns aos outros, né? Nisso que agrada ao Pai. Uns aos outros, e no verso 12, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoados. Então, o tema daqui é aperfeiçoados no amor do Pai, no amor de Deus. Então, olha aqui, a palavra diz, ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, nisto o amor de Deus é em nós aperfeiçoados. Então, você verdadeiramente tem o amor de Deus na sua vida se você amar seus irmãos. Não é isso que eu comecei dizendo? A alegria do meu pai é quando os irmãos se davam bem, quando não havia inimizade entre ninguém, quando todos tinham amizade, se viam, não tinha negócio de, olha, eu não falo com aquele não, né? Aquilo lá para mim está fora. Então, nisto está o amor de Deus, que amemos uns aos outros. Isto agrada a Deus, né? Nisto agrada a Deus. Ninguém jamais viu a Deus, né? Então, Deus permanece em nós e seu amor em nós é aperfeiçoado. No verso 13, assim sabemos que permanecemos nele e ele em nós por haver ele nos dado o seu Espírito. Quando nós permanecemos em Deus, Deus permanece em nós, o Espírito Santo está em nós. E aí nós começamos a ser guiados pelo Espírito Santo. Aí a nossa vida melhora 200.000%, né? Porque você ser guiado pelo Espírito Santo, não tem coisa melhor. E no verso 14, e nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou seu Filho como salvação do mundo. No verso 15, todo aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor, porque Deus é amor. Tá? Quem permanece em amor, permanece em Deus e Deus nele. Então, Deus é amor. Quem permanece em amor, Deus permanece nele e ele em Deus. Então, o amor é a chave aqui dessa passagem. Nisto, o amor é aperfeiçoado em nós, para que tenhamos confiança no dia do juízo. Né? Então, no dia do juízo, que todo mundo vai, né? Todos os joelhos se dobrarão, toda a língua confessarão Jesus Cristo como Senhor. No dia do juízo, todos nós, né, vamos ter confiança que seremos chamados de bem, né, amado, né? Vem para o consolo do Pai, vem aqui para os braços do Pai, né? Não aquele um que vai falar, ó, afasta-se de mim. Né? Então nós temos confiança, né, que no dia do juízo, né, temos confiança que no dia do juízo, porque assim como Ele é, nós também somos nesse mundo. Então nós seremos achados do Senhor. No verso 18, no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo, pois o medo implica castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Tá? Nós amamos a Deus não é porque nós somos, né, assim, de um bom sentimento. Não, porque Deus nos amou primeiro. Então, por isso, nós amamos a Deus. No verso 20, agora presta atenção aqui. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso. Vou repetir. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, essa pessoa é mentirosa. Por quê? Pois quem não ama seu irmão a quem não viu, pois quem não ama seu irmão a quem viu, não pode amar a Deus a quem não viu. É dele, e dele temos esse mandamento. Quem ama a Deus, ama também o seu irmão. Amém? Fecha seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado por esse dia dos pais, por cada irmão, cada irmã que está conosco aqui presencialmente, pelos irmãos que estão pela internet,
sintonizados conosco, por aqueles que viram essa mensagem gravada. Muito obrigado, Pai. Eu te louvo, te adoro, porque o Senhor é um Deus tremendo. Eu te agradeço e agora eu peço que o Espírito Santo tenha plena liberdade para falar em nossos corações. Usa-me, Senhor Deus. Não seja eu a falar, mas a voz que vem do teu trono, do teu Espírito, fale, Senhor Deus, que eu possa ser usado do Senhor. Muito obrigado, Pai. Que os nossos ouvidos sejam ensináveis para essa mensagem de hoje. Nós te agradecemos já em nome de Jesus. Amém. Então, Deus nos colocou juntos para sermos aperfeiçoados no amor, né? Deus, ele fez as coisas certinho, né? O homem, ele tem uma natureza, né, de viver em comunhão. O homem nasceu para viver em família. Deus criou uma família. Criou o pai, criou a mãe e também trouxe os irmãos, né? Constituiu uma família. Então, como nós vimos aqui, a prova cabal que nós temos o amor de Deus em nosso coração é que amemos uns aos outros, né? Se alguém está na igreja e fala que ama a Deus, é que eu não fiz o que eu estava pensando em fazer. Normalmente, quando eu uso essa palavra, eu faço uma pergunta. Quem ama a Deus, levanta a mão. Né? Todo mundo levanta a mão, né? Aí eu falo assim, tá bom, então vamos ler a palavra. Se tem alguém entre nós que odeia o seu irmão, a Bíblia diz o quê? Que ele não ama a Deus. E se ele fala que ama a Deus, ele está sendo mentiroso. Porque a palavra está dizendo isso, não sou eu. Não vem dizer que eu estou chamando alguém de mentiroso. Não, é a palavra. Então, nós estamos falando aqui, né, nessa mensagem, que Deus nos deu uma família de sangue e uma família na fé, que é o corpo de Cristo, que é a igreja de Jesus, para que a gente tenha muitos irmãos e nós nos aperfeiçoamos nessa convivência, né? Que nós nos aperfeiçoamos nessa convivência. Então, a pessoa que conhece a palavra de Deus, que sabe, que entende, que conhece a palavra de Deus, e fala o seguinte, eu não quero participar da igreja, eu não quero viver em comunhão, essa pessoa que busca o isolamento, ela não está enquadrada aqui na palavra de Deus. Eu vou ler para vocês uma passagem que está em Provérbios 18:1, que diz assim, o solitário busca o seu próprio interesse e insurge contra a verdadeira sabedoria. Vou repetir. A pessoa que escolhe ser solitária, que fala assim, não, né, eu não quero saber esse negócio de igreja, não. Para mim, eu creio em Deus, já está bom demais. Né? Eu creio em Jesus Cristo, creio em Deus, já está bom demais. Não preciso de igreja. Aqui, essa pessoa fala assim, eu quero viver a minha vida, né, com o meu Deus, não preciso de igreja. Irmão, não estou aqui pregando a igreja, não estou pregando a palavra, tá? Eu não estou aqui para trazer nenhum convencimento para você que tem que estar na igreja. Não, eu estou trazendo a palavra de Deus, né? E a palavra diz que aquela pessoa que busca o isolamento, essa pessoa só busca o seu próprio interesse. Por quê? Porque Deus não nos criou para andar só. Porque a nossa essência é andar em comunhão. A nossa natureza, Deus nos fez para andarmos em comunhão. Não é? Quando você está com a sua família junto, não é uma coisa deliciosa? Quando a gente se encontra, por exemplo, quando eu vi os irmãos aqui, que fazia tempo que eu não via, que coisa gostosa. Quando a gente se fala, né? Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas muitas vezes eu tive que viajar a trabalho, assim, né? E às vezes eu estava num lugar muito bonito, um lugar muito gostoso. Eu falava assim, mas que coisa, eu estar aqui sozinho, não estar com a minha família aqui, né? Por quê? Porque a nossa alegria se completa com a nossa família. E nossa família, eu estou dizendo, tanto a família de sangue, como a família do corpo de Cristo, que é a nossa família em Cristo. Então, tem o pastor Danilo Figueira, que é de Ribeirão Preto, né? Eu vi uma menção dele e eu achei bem, assim, bem pertinente.
ele faz uma definição daquele cristão que conhece a palavra de Deus, mas prefere o isolamento, que ele se classifica em 3 atitudes. Primeiro, a primeira atitude é rebeldia, segunda, burrice, e terceira, egoísmo. Por quê, pastor? Bom, primeiro, rebeldia. Por quê? Porque ele está indo contra a natureza. Né? Não adianta. Né? Uma tartaruguinha, quando nasce na praia, ela corre para o mar. Né? A natureza nos leva para aquilo que Deus nos fez. E Deus nos fez para andar em comunhão. Quando nós buscamos o isolamento, nós estamos sendo rebelde à nossa natureza, à essência de Deus, que é quão bom e agradável que os irmãos vivam em união, não é sozinhos. Né? E aí, é burrice. Por que é burrice? Eu concordo com esse pastor que disse que é burrice. Por quê? Porque ele insurge contra a verdadeira sabedoria. Bom, se eu estou falando que a verdadeira sabedoria, né, diz para viver em união e ele fala, eu vou viver isolado, é burro, porque não vai dar certo. Ele está indo contra a verdadeira sabedoria, né, diz a palavra. E a terceira é egoísmo. Por que egoísmo? Porque a pessoa que ela busca viver isolada, ela está focando só nela. Ela fala o seguinte, eu não quero estar num lugar que eu precise estar convivendo com outras pessoas, né? Então essa pessoa fala o seguinte, né? Para mim, a minha vida é só eu, não quero saber de irmãos, né? Não, para mim, né, não preciso disso, tá? Então isso aqui, a pessoa está buscando o seu próprio interesse, fala assim, não, eu só quero saber da minha vida, né? Mas Deus nos colocou num corpo, né? Jesus, né, ele constituiu a igreja e chamou uns para ser braço, outro para ser pé, outro para ser olho, outro para ser ouvido. Todos nós temos uma função no corpo e todo mundo é um só corpo. E Jesus é o cabeça. Aí você fala assim, eu não quero estar nesse corpo, mas eu estou em Cristo. Não tem jeito. Ou você está em Cristo e está no corpo, ou você não está no corpo, mas também não está em Cristo. Então, porque essa é a essência. Irmãos, quando Deus deu a Moisés a tábua dos 10 mandamentos, ali, ele escreveu ali um resumo da lei, e ali, dos 10 mandamentos, todos eles tratam de relacionamentos. Tá? Quando eu falei aqui em aperfeiçoamento, né, aperfeiçoar o amor de Deus, tudo isso aqui, ele está dirigindo para o relacionamento. Então, tudo que nós estamos falando, Deus quer que a gente tenha um relacionamento de amor, de união, de alegria. Então, quando Deus deu os 10 mandamentos, se você observar lá em Êxodo 26, você vai ver que os 4 primeiros mandamentos é relacionamento do homem com Deus, relacionamento vertical. Os outros 6 mandamentos são mandamentos horizontais, o homem em relação ao homem. Por exemplo, não matarás, não roubarás, né? Então, esse aí é tudo nós em relação um ao seu semelhante. Então, nisso aqui, nós estamos falando o seguinte, se você lê o livro de Gênesis, começa lá a criação do mundo, observe lá, tudo que Deus criava, a Bíblia diz, e viu Deus que isso era bom. Ele criava a luz, o luzeiro e tal, e viu Deus que isso era bom. Deus vinha lá e apreciava, né? Você não gosta de fazer isso também? Às vezes você faz uma coisa e você fala assim, poxa vida, como ficou bom, né? Como ficou jóia e tal. Deus fazia isso. Ele construiu, a tudo que ele fez, ele olhou e foi conferir. Viu Deus que ficou bom. Quando Deus criou o homem, a palavra diz que viu Deus que isso ficou muito bom. A única coisa que Deus não gostou, né, da sua criação, que a palavra diz, fala assim, não é bom que o homem viva só. Amém? A única coisa que Deus falou assim, eu não gostei, é que o homem viva só. Por isso, ele trouxe a companheira e constituiu uma família. Porque Deus falou assim, não é bom.
Tudo que ele fez era bom. Então, dentro dessa passagem aqui, nós vimos aqui, como já foi citado, a questão aqui no Velho Testamento, né? Deus falando através do salmista, como é bom que os irmãos vivem em união. No Novo Testamento, Jesus também, ele trabalha com essa premissa. Eu queria falar aqui de uma parábola das 100 ovelhas. Eu gostaria, antes de falar, eu vou pedir para chamar aqui um vídeo do pastor Mirim, Rafael Aguiar, vocês devem conhecer ele. Vê se você consegue projetar um vídeo que vai falar das 100 ovelhas e depois eu vou falar a respeito. O pastor Mirim profetizando. Dá para passar? Bom, então, né, dentro do que nós vimos aqui, nós vamos abrir a Bíblia lá em Lucas 15, 4. Enquanto eles acham aí. Evangelho de Lucas 15, 4. Eu pedi para... Outro dia ele me surpreendeu, né? Falando da parábola das ovelhas, né? Eu falei assim, Rafael, gostei da sua definição aí dessa parábola, né? Aí eu ia pregar sobre ele aqui, eu pedi para a minha nora gravar um vídeo lá, direto de Catanduva, né? para nós aqui ver, entender essa parábola. Está indo aí? Lucas 15, 4, né? Deixa eu abrir aqui. Vamos chamar aqui o vídeo. Eu vou lendo aqui, enquanto achamos o vídeo, eu vou lendo a passagem aqui. Qual de vós, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa as 99 no campo e não vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? E quando encontra, coloca sobre os ombros, cheio de alegria, né? E chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e lhe diz, alegrai-vos comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Então, essa é a passagem que fala das ovelhas perdidas. Se for complicar, mais um minutinho, está saindo aí. Dentro dessa passagem aqui, né? Nós vemos aqui, é muito conhecida a parábola que fala do pastor, né, que tem até um louvor que fala assim, deixa as 99, né? Aí eu pergunto, é a parábola das 100 ovelhas ou das 99 ovelhas? É a parábola das 100 ovelhas, porque ele está contando aqui com 100 ovelhas, né? Mas ele separa dois grupos, um grupo das 99 que estão no aprisco, né? E uma está perdida. Beleza? Podemos soltar. Fala, Rafael. Rafael tem 8 anos. Oi, pessoal. Hoje eu vou começar a falar sobre a parábola do pastor e das 100 ovelhas. Então, o pastor ficava contando ela e sempre dava 100. Só que um dia ele contou e deu 99. Tava faltando uma. Ah, só uma.
Ele tinha 99, tudo bem, né? Não, ele tinha que achar isso daí é uma parábola. Não tem problema assim. Não, na verdade ele tentou achar e finalmente achou. Ela estava presa entre alguns galhos e não conseguia sair. O pastor ajudou, levou ela no colo e trouxe ela de volta ao rebanho. Agora eu vou explicar o que significa. O pastor é o Jesus e as ovelhas, as pessoas. Quando as pessoas entram no caminho do mal e pegando ele, é o caminho errado, né? Quando elas pegam o caminho errado, o Jesus tenta fazer elas irem para o caminho certo. Então elas voltam para o caminho certo. Tipo assim, quando tem uma pessoa mal educada, o Jesus tenta fazer ela ir para o caminho do bem, ou seja, fazer ela melhor. Amém? Estamos ouvindo aí? Então, essa é a parábola das 100 ovelhas, né? Então, não das 99. A gente está acostumado a falar das 99, mas são 100 ovelhas. Tem dois grupos, um de 99 que estão no aprisco. Mas tem uma ovelha fujona, né? Aquela desgarrada. E essa ovelha desgarrada, ela sai, né, do lugar que ela deveria estar em segurança e foge. Aí, Jesus, como bem explicou aí o Rafael, ele vai atrás. Ele deixa as 99 e vai buscar aquela ovelha perdida. Então, às vezes, você pode ter pensado, mas espera aí, você deixa 99 desamparada para ir atrás de uma perdida? Não está errada essa conta? Alguém já pensou? Já passou assim, será que não está errado, né, deixar 99, né, para ir atrás de uma? Não. Por que não, pastor? Porque, na verdade, são dois grupos. As 99 ovelhas, elas estão no aprisco. Elas estão seguras. E elas têm uma às outras. Aquela uma ovelha perdida, desgarrada, né, ela está perdida, como bem disse aqui o Rafael, né? Ele já colocou uma possibilidade, ela está lá no mato, enroscada num galho, né? Ela está numa situação de perigo, mas, mais do que isso, ela está sozinha. Vocês já perceberam a diferença? As 99, né, tem uma às outras. Jesus não deixaria elas se não tivesse bem cuidado. E como é que ele se sente bem cuidado? Quando nós temos uns aos outros. E nós vamos ver aqui na passagem. Agora, aquela ovelha perdida, aquela ovelha desgarrada, essa sim está em perigo. Porque não só está em perigo porque ela está sozinha, né, correndo risco, mas ela não tem a ninguém. Vocês perceberam? Então, por isso, eu estou falando aqui, né? Jesus também ele traz essa parábola para a gente olhar a questão daquele cristão que está entre as ovelhas. De repente, temos falando aqui, pode ser que nós temos aqui entre nós ovelhas desgarradas, né? Ovelhas que se sentem, não, eu não preciso estar, eu não me sinto necessidade de estar no aprisco. Onde estão as demais? Mas essas que estão as demais, né? Quando nós estamos aqui falando dessa passagem, Deus está nos chamando para falar da importância de vivermos em comunhão. Essa passagem do Dia dos Pais, o Senhor trouxe para eu falar do nosso relacionamento enquanto família de Deus. Da nossa família também, mas pensar enquanto família de Deus. Então, nisso aqui, irmãos, quando nós estamos falando aqui dessa passagem, né, nós estamos vendo aqui que muitas vezes nós estamos ovelha desgarrada. E qual é o propósito de Jesus? Trazer-nos de volta, porque nós não podemos, ele não deixa, né? Ele não se conforma quanto a gente não tiver no aprisco, que é
sentado junto com as demais ovelhas. Então, vamos ver o prejuízo espiritual para aqueles que se isolam, tá? Aqueles que andam isolados. Vamos ver aqui o prejuízo espiritual que nós estamos falando aqui, né? A ovelha desgarrada. Então, João 15, no Evangelho agora, né? João 15, de 1 a 8. Nós vamos ver aqui, no Evangelho de João 15, de 1 a 8, a parábola da videira, né? A Bíblia diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele limpa para que dá mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem permanece em mim, vamos parar aqui. Sem mim nada podereis fazer. Olha só, não é muito parecido com aquela outra passagem que nós tínhamos visto, né? Do amor, quem permanecer em Deus, né? No amor, está amando uns aos outros. Então, veja bem, aqui Jesus está falando o seguinte: ó, eu sou a videira verdadeira e vós sois o ramo. Quem permanecer em mim vai dar muito fruto, tá? Porque Jesus é a videira, melhor videira que existe. E quem não permanecer nele não vai dar fruto nenhum. Irmãos, eu estava estudando essa palavra essa semana, e Deus vai abrindo assim a visão para a gente ter um entendimento. Assim, eu queria que vocês prestassem bastante atenção nesse entendimento dessa revelação aqui, que você olhar por esse ângulo. O que é uma videira? Então, quando a gente fala aqui certas coisas que para Jesus lá era muito fácil, para as pessoas lá entendiam, né? Mas nós temos que entender esse contexto para poder entender essa palavra. Primeiramente, quando a gente fala aqui, para você entender o verdadeiro sentido aqui, da essência dessa mensagem, eu sempre conheci pés de uva. Domesticamente, você já viu assim, alguém planta um pé de uva na sua casa, forma uma parreira, tá? Não é isso? Não sei se alguém chama de outro nome. Mas assim, eu imaginava, uma vez que eu fui com a minha esposa, nós fomos passear lá em Serras Gaúchas, né? Tem Gramado, tem uma cidade perto ali que eu não lembro o nome mais, e tem um monte de vinhedos, que é cultura, né, da uva. E ali, falando da cultura da uva, diferente de você plantar um pé de uva que dá lá uns 20 cachos por aí, né, aquela parreira, quem planta, os plantadores, os viticultores, né, eles plantam uva para produzir o vinho, né? E são pessoas que ele não, o negócio dele não é vender uva. A maioria sim, tem aqueles que vendem uva, mas a maioria pensando no vinho, né, que é muito mais, né, tem um valor muito mais alto. Aí, a gente conhecendo lá aquelas culturas de uva, assim, eu sempre achei naquelas lavouras, vamos chamar assim, né? Eles chamam de uma grande plantação de uva é um vinhedo. Aí eu me lembrei quando eu morei em Campinas. Quando eu morei em Campinas, né? As crianças eram pequenas, não sei se a Lília vai lembrar disso. Nós íamos assim na época de uva em Vinhedo, que é uma cidade da grande Campinas. E lá não é por acaso que chama Vinhedo, porque tem muitas chácaras, plantações de uva. E nós íamos lá comprar uva direto da vinha lá, né? E aí era uma delícia, porque assim, enquanto ele colhia para você comprar, você ia chupando. Né? Ele permitia, né? Ele gostava
pode vir aí quantas vezes, né? Tinha uva pra caramba lá, né? Ele vendia 5 quilos, a gente comia uns meio quilo de uva lá, sei lá. Mas, irmãos, eu sempre achei que cada fileira daquela ali de parreira tinha, sei lá, uns 50 pés de uva, né? Aí, eu assisti um filme chamando Caminhando sobre as Nuvens, né? Não sei se alguém já viu esse filme, é muito lindo, né? Se você conseguir achar ele, vale a pena assistir, né? Lá nos lugares que tem plantações de vinho, então tem uma história, né? Uma história assim de imigrantes que eles trazem uma uva de qualidade, mas é um pé só, é uma matriz. Né? Os imigrantes trouxeram com ele aquela raiz, né? Como se fosse uma muda, vamos chamar de uma muda assim, né? E plantou lá. Mas aquilo lá já fazem anos. Então, aquele pé de uva ali é de uma qualidade inigualável. Por exemplo, a qualidade da uva que ele trouxe ali, ela vai ser sempre a mesma. Mas não é cada fileira um pé de uva, porque cada vez que mudar o pé de uva, muda a qualidade da uva. Então, é uma única raiz que gerou o tronco que soltaram os ramos principais. E esses ramos principais vão soltando outros ramos, que vão soltando outros ramos, e a parreira vai indo, né? E as parreiras, né? E as grandes ramos vão se espalhando. Então, o que Jesus está falando? Né? E eu não vou contar a história desse filme para não estragar aí quem quiser assistir, vale a pena. É uma história muito linda. Então, toda a história ali que era para manter aquela plantação. Então, aquele pé de uva tinha mais de 100 anos, talvez, que ele garantia a qualidade daquela uva e daquele vinho que eles produziam ali. Então, por isso que para mim, né, me surpreendeu, porque domesticamente, para mim, um pé de uva, você planta um pé aqui, dá umas parreiras, mas ali tinha centenas de pés de uva, mas quem planta uva e que tem a qualidade, não tem assim muitos pés de uva, tem uma matriz ali. E Jesus falou assim: eu sou a videira verdadeira, aquela que dá o melhor vinho, aquela que é a melhor. Né? Então, aquilo que tem de mais extraordinário, Jesus falou assim: eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos. Quem permanecer em mim, esse dará muitos frutos. Né? Agora, se vocês permanecerem em mim e eu permanecer em vós, e tudo que pedires ao Pai, Ele vos concederá. Então, olha só. Pensa vocês. O tronco ligado na raiz, né? Com certeza. Daquele tronco saem os ramos principais. A seiva da vinha sai daquela matriz, né, que está ligada naquele tronco principal, centenário, super especial. É como se falasse assim, né, no enxame de abelha tem a abelha rainha, né, que é a que produz todas aquelas abelhas, aquele mel, tudo ali está gerado em função daquela abelha rainha. A matriz ali, né, a videira principal, que Jesus falou assim: eu sou ela, né, ela vai soltar ramos. E um ramo solta outro ramo, que solta outro ramo, que solta outro ramo. E os discípulos de Jesus foram os ramos principais dessa videira. E esses discípulos discipularam outras pessoas, soltaram um ramo. Esses outros discípulos soltaram outro ramo, soltaram outro ramo. Nós, eu e você, somos ramos dessa videira. Então, por isso que a parábola diz assim, ó: se permanecerem em mim, eu permanecerei em vós, e vós dará muito fruto. Por quê? Se alguém fala o seguinte: não, para mim, o meu ramo aqui, né, que eu tenho um ramo de 20 metros, tem uns 200 cachos de uvas,
eu estou feliz. Eu não quero fazer parte dessa videira, desse vinhedo que tem que compartilhar meus ramos. Então, aquela pessoa egoísta, poderia pensar assim, ela pegaria e falaria o seguinte: deixa eu catar a minha bênção, o meu cacho de uva, e vou curtir as bênçãos que Deus me deu. Só que a hora que ela sair da videira, o que acontece? Ela vai ficar somente com aquelas uvas, aquilo que está no seu ramo, porque aquele ramo vai murchar, não vai ter mais produção. Por isso, nós estamos falando o seguinte: o que Deus olha para nós e vê? Uma grande videira, onde a minha vida produziu ramos, a sua vida produziu ramos, a vida daquele... E você tem ideia quantos ramos você já produziu? Não é verdade? Se você está em Cristo, você está na videira, você não imagina quantos ramos nós já soltamos. E quantas uvas estão sendo geradas, dessa boa qualidade que é Jesus. Então, a seiva da vida, ela sai lá da matriz e corre pelos ramos, E vem, e vem, e vem, e passa por nós. Se nós formos egoístas de falarmos o seguinte: eu quero viver no isolamento, você vai cortar e sair da videira. Então as pessoas, o grande mal que as pessoas entendem quando entram num relacionamento, a primeira coisa que as pessoas falam é o seguinte: o que eu vou ganhar se eu for lá? Qual é a bênção? O que eu vou receber? Esquece, irmão. Aí tem pessoas que falam assim: não, mas eu já conheço a palavra, eu já sei, essa palavra que o pastor já pregou aí, eu já conheço ela de cor, salteado. O que eu vou ganhar? Não tenho mais nada, mas engano seu, porque nós, quando nós estamos na videira, nós estamos recebendo e entregando, Eu até aqui eu vou dar um exemplo para vocês, Sempre quando nós falarmos, de união, nós, com a mão direita, recebemos. Olha, está virada para baixo, Com a mão esquerda nós entregamos. Assim é a nossa vida. As bênçãos entram por aqui e nós repassamos aqui. Então nós somos esses ramos que Deus escolheu para a gente levar a vida de Cristo. E quando nós somos egoístas de pensarmos que eu já estou bem com as minhas caixas de uvas, eu saio e deixei de gerar ramos que vão receber a vida, e também eu não vou receber mais a vida de Cristo, porque eu desliguei da videira. Então por isso que Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Entenderam? Então, irmãos, essa passagem aqui, é muito interessante. Quando Jesus explica da videira verdadeira, é muito parecido com a primeira carta de João 4,11, que ele fala assim: amados, se Deus de tal maneira nos amou, colocando você e eu na videira verdadeira, se Deus nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Não podemos ser egoístas de querer sua bênção só para nós. Devemos amar uns aos outros. Aí ele diz: ninguém jamais viu a Deus. Mas se amarmos uns aos outros, se estivermos na videira, recebendo e entregando, a palavra diz: Deus permanece em nós e o seu amor em nós é aperfeiçoado. E nisso nós vamos viver o amor de Deus na nossa vida. A nossa vida vai ser abençoada. A palavra diz, nós vamos seguir aqui em frente, aqui tem mais coisas para essa união. Então, não adianta a gente falar que ama a Deus e despreza a união com o irmão. Não adianta a gente dizer que ama a Deus e falar assim: eu amo a Deus, mas estou nem aí, com aqueles que Deus colocou para que a gente pudesse ter comunhão, que a gente pudesse estar chorando junto, orando junto, se alegrando junto, Então, nesse caso aqui, a gente tem que entender que Deus olhou para nós e viu nós um ramo na videira, E o ramo não é só para receber,
é para compartilhar a graça que nós recebemos também. Amém? Nisso nós somos abençoados. Então, para termos a vida de Deus, é importante, é fundamental estarmos ligados, né, em união, nos termos desse ramo. Então, nisso aqui que nós preparamos aqui para falar para vocês, a vantagem de estar na videira verdadeira, né, ter uma oração em concordância. Olha só, em Mateus 18, 19 e 20, diz assim: em verdade vos digo, que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida pelo meu Pai que está no céu. Por quê? Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Irmãos, olha só, o que nós estamos falando? Olha a importância de estarmos em união. Deus, Ele fala o quê? Se dois, né? Se dois ou mais, né? Em verdade, eu digo, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem sobre alguma coisa que vocês vinham a pedir a Deus, é oração em concordância, né? Então, ele diz o seguinte: porventura pedirem, ser-lhe-á concedido pelo meu Pai que está no céu, porque onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Então, Jesus está falando o seguinte: ó, eu estou entre vós, mas precisa haver comunhão. Pastor, eu preciso encontrar com outra pessoa que concorde comigo, mas não é um encontro casual, irmãos. Ele fala reunidos em meu nome. Eu passei lá no metrô, encontrei com a pessoa, falei assim: ó, vem aqui que eu preciso pedir alguma coisa para Deus, vem aqui orar comigo. Não funciona assim. Por exemplo, esse culto, nós estamos reunidos em nome de Jesus. Aquilo que nós orarmos em concordância, 2 ou 3, né, a palavra diz que o Pai concederá. Então, nisto, para vocês verem que uma pessoa sozinha, né, Deus falou assim: não, eu quero a união, eu quero que andem em comunhão. Quando estiverem em comunhão, aí sim eu vou atender. Por isso que aquelas pessoas que acham que ela pode ter uma vida cristã abençoada fora do corpo de Cristo, não funciona. Por quê? Porque o Senhor falou que nós somos o corpo de Cristo, né? E Ele é o cabeça. Se Jesus falou isso, agora eu vou viver fora do corpo e achar que eu vou ser uma exceção, que Jesus vai abrir uma exceção para mim, né? Então é muito importante a gente entender isso, né? Porque tem muitas pessoas desigrejadas e achando que Deus pode abençoar a vida dela. Mas a palavra de Deus diz aqui que Ele quer abençoar aqueles que estiverem juntos, reunidos no nome de Jesus, né? Primeira coisa, o diabo sabe dessa força que nós temos quando nós oramos em concordância. E ele faz tudo para que a gente não tenha. É como se você fosse conectar, né? Você tem um cabo de energia neutro e um positivo, né? Se você juntar os dois, cria energia. Então, qual que é a ideia do inimigo? Não deixa se juntarem, né? Para não gerar aquilo que eles vão ter de poder, né? Então, pensa vocês, né? Que a nossa vitória, né, está dentro aí dessa visão da videira verdadeira, né? Só que aí, quando a gente fala em relacionamento, nem tudo são flores, na verdade. A gente sabe que quando você está em comunhão, não vai ser todo dia que as coisas vão ser bonitas, em harmonia, né? Porque as pessoas têm opiniões diferentes. As pessoas são diferentes, têm culturas diferentes. Então, não tem jeito da gente pensar que, olha, eu vou estar num lugar, né, que tem bastante gente e vai ser só alegria. Vai ter momentos de discussões que você vai dar a sua opinião, alguém vai falar o contrário e você vai ficar aborrecido porque não foi a sua opinião que prevaleceu. Isso faz parte, né? Faz parte.
O pastor Álvaro, naquele curso de obreiro, logo no começo, ele falou uma frase que eu gravei bem. Nós somos diferentes, mas iguais. Todos nós somos iguais. Não importa se eu sou pastor, se você é ministro de louvor, se você é diácono, se você é membro, se você é visitante. Não importa. Nós somos diferentes e iguais. Perante a Deus não tem diferença nenhuma. Eu não tenho mais direito do que nenhum de vocês, porque eu sou o pastor. Né? Nós temos uma responsabilidade, mas não direitos, porque nós somos iguais perante a Deus. Então, mas nisso, né, essa frase aqui que o pastor Álvaro usou, né, somos diferentes, mas iguais, é muito importante, né, porque às vezes você fica aborrecido. Ah, eu não gosto muito dele, eu tive uma experiência que não foi muito boa, né? Eu me aborreci, então não quero saber mais. Tá bom, não quero saber mais. Então, irmãos, como é que você acha, por exemplo, imagina o seguinte, tem crente, né, não é só para fazer uma comparação, tem crente que ele tomou uma decisão, né, por alguma experiência que teve, que hoje ele só vem, como aqueles beija-flor, né? O beija-flor, o que é o beija-flor? É um pássaro solitário, né? Você já viu um bando de beija-flor? Eu nunca vi. O seu beijo só tem um, não é verdade? Ele vai, escolhe os melhores jardins, né? As flores mais vistosas e vai lá e tchum, né? E ó, vaza, né? Tchum, 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 vaza. Quando você vê a minha esposa, né? Eu já estava falando que lá nós temos um pequeno jardim em casa, ela fica admirada. Que bichinho rápido, né? Entra para um lugar e já sai para o outro. Quando você pensa, cadê o beija-flor? Ele já catou o seu néctar e foi embora. Mas, irmão, eu não quero compromisso, né? Só que tem um problema. Ele está com a parte boa, que está com a barriguinha cheia. Só que tem uma parte de problema. Porque na hora, eu nunca vi, né, pode ser que tenha, mas eu nunca vi assim, um bando de beija-flor unidos, fortalecidos, combatendo o gavião. Né? Na hora que vem o perigo, nós estamos fortalecidos. Né? Então, aquele que está em Cristo, vivendo em união, você recebe, né, muito mais do que aquilo que Deus, né, às vezes, hoje, por exemplo, está um culto maravilhoso. Mas Deus tem muito mais para nós. Então, nisso aí está a diferença de que Deus está falando o seguinte: aquele que está comigo vai dar muitos frutos. Aquele que permanece vai ter momentos assim, que vai ter momentos de comunhão intensa, de discussões e tal. Mas que bênção! Que bênção! Porque não existe unanimidade em lugar nenhum. Eu trabalho, por exemplo, não vou precisar ir muito longe, pensa no Congresso, 513 deputados, representando 27 unidades federativas, 81 senadores. Pensa, como é que se aprova uma lei? É na paulada, lá na discussão, né? E prevalece a quantidade de votos. Não existe unanimidade. Algumas coisas sim, né? De repente uma coisa de força maior, todo mundo vai lá e vota junto. Então, o que nós precisamos é não ter problema, porque existem opiniões divergentes, mas o importante é o amor, é a unidade, né? Porque Deus, né? E quando você reconhece, por exemplo, se você não tem a sua melhor opinião, e aí não foi a maioria optou por outra coisa, mas o que importa é que Deus está abençoando ali, né? Então, nisso aí, né, a gente vê que muitas pessoas acabam se estressando, né? Então, nós somos de um só corpo, temos várias funções diferentes, e é muito bom, né, você sentir parte do corpo. Né? É tão gostoso, né? Por exemplo, ontem mesmo, né, a Roberta veio aqui, né, com mais um não sei quem para ajudar a cuidar da igreja aqui, outro já cuida dali, outro cuida do som, outro já cuida daqui. E nisto, né, a obra de Deus vai acontecendo. Mas nós estamos vendo o seguinte, né? A pandemia tem causado assim muitas situações de
das pessoas perderem a questão da frequência nas igrejas, mas graças a Deus, né, as vacinas estão superando aí cada vez mais quantidades grandes de pessoas imunizadas, né, e as pessoas já estão adquirindo confiança, já estão voltando, né, nós começamos já com aulas presenciais nas escolas. Isso aí, o mundo vai retomando, né, o seu ritmo. E nós, como corpo de Cristo, nós precisamos estar, né, dentro com todo o cuidado, que ainda não podemos facilitar, mas nós temos que estar em comunhão, juntos, vibrando, buscando a direção de Deus, porque isso implica na minha vida, na sua família, né? Porque todos nós somos um corpo só. Deus fala o seguinte: eu quero abençoar, mas aí é que nem se é o crente beija-flor, quando você vai falar não está mais aqui, né? Então, peraí, eu preciso tempo de comunhão com Deus. Quando a gente começa a ter tempo de comunhão com Deus, quando nós começamos a nos importar e acreditar e confiar, Deus vai abençoando. Então, todo relacionamento, Jesus disse que quando 2 ou 3 se reunissem em seu nome, né, haveria bênção. A Bíblia fala lá em Provérbios 27:17, como o ferro com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Às vezes, irmãos, o relacionamento, né, nós temos, isso existe às vezes luta dentro de casa, na família, né, nos ministérios, mas Deus nos fez um para abençoar a vida do outro, né? A Bíblia fala, né, vou repetir aqui o que diz lá em Provérbios 27:17, como o ferro com o ferro se afia, assim o homem afia o seu amigo. Então nós fomos colocados, né, para sermos assim, mesmo com as nossas, às vezes, situações diferentes, que outra pessoa pode não gostar, mas são pessoas diferentes que Deus colocou propositalmente na nossa vida para nos afiar e fazermos com que nós fôssemos bênção, né? Então, por exemplo, nós vemos aqui, por exemplo, a história do marceneiro, né? Lembra aquele, não sei se alguém lembra, numa reunião, eu coloquei uma apresentaçãozinha, né? Na marcenaria, as ferramentas estavam em protesto, porque a madeira falava que o serrote estava muito áspero, estava machucando a madeira, né? O parafuso falava que a chave de fenda estava apertando muito a vida dele, né? O prego reclamando que o martelo só batia na cabeça dele, né? Tá todo mundo revoltado, né? Aí, nisto que estava aquela discussão, chegou o marceneiro. E o marceneiro chegou e abriu a caixa de ferramenta, né? E já pegou o serrote. O serrote também, por sua vez, reclamava da lima, que é muito áspera. Aí ele foi lá, afiou o serrote, preparou a madeira, já montou, cortou as madeiras, já preparou, e com parafuso ele já parafusou, bateu o martelo, fez um móvel. Daqui a pouquinho, né, todo mundo trabalhando em harmonia, eles olharam e tinha uma mobília nova, né? A obra de Deus é isso, né? Dentro das nossas diferenças, Deus usa cada um de nós, né? E nisto nós completamos a obra de Deus. Mas precisa o quê? Precisamos do amor, né, de Deus. O amor é que supera essas situações. O amor, ele não, né, se ressente, né? Então nós temos que entender que Deus, né, nisso é aperfeiçoado o amor de Deus na nossa vida. Quando a gente encontra uma pessoa que às vezes nós falamos assim, eu não sei por que Deus colocou essa pessoa na minha vida, né? Um chefe assim, um patrão assim. Mas, irmãos, nada é por acaso. Se com o ferro afia, aí afia também, a palavra diz aqui, né? Vou ler aqui que é um trocadilho, né? Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem afia o seu amigo. Então, Deus deixa situações que nós vamos nos abençoando, mesmo com aquela pessoa, que a pessoa que você achava que fosse a mais inconveniente, é uma bênção. Porque aquela pessoa te fez você mudar o seu jeito, né?
mudar aquilo que você achava que tinha que ser desse jeito, aquela pessoa não é, né? E às vezes Deus coloca uma pessoa que só aquela pessoa mesmo para poder te colocar no prumo que Deus quer te abençoar, né? Então, quando nós entendemos que tudo que nós fazemos, se nós estivermos em união, nisso é aperfeiçoado o amor de Deus. Eu lembro de uma ilustração de um casal de velhos, já com seus 75 anos de casados, iam comemorar bodas de diamante, né? Não sei se vocês lembram dessa história aí. Aí, 75 anos de casado é muito ano, né? Tem gente que não aguenta 5 anos, 6 anos, imagina 75 anos. Aí o repórter foi lá fazer uma entrevista. Falou assim, não, é uma raridade, não existe, isso aqui não existe, vou entrevistar. Aí chegou no senhor, né, os velhinhos com seus 90 e tantos anos, né, falou, seu fulano, né, então quer dizer que o senhor vai renovar aí os votos aí, 75 anos de casados, né, ele estava todo feliz. Aí a repórter perguntou assim, conta para mim, qual é o segredo para chegar em 75 anos de casamento? Aí ele falou assim, é uma palavrinha só, amor. Aí o repórter ficou assim, achou interessante, né? Falou assim, amor? Mas explica, amor. Aí ele falou assim, eu vou explicar para a senhora. Falou assim para o senhor falando, né? Quando eu casei, eu amava demais comer o bico do pão, né? Na minha vida inteira, desde menino, eu sempre comia o bico do pão lá em casa. Mas quando eu casei, como eu amo a minha esposa, eu falei assim, não, agora eu vou ceder o bico do pão para ela. E desde o dia que eu casei até hoje, 75 anos, todo dia, corto o bico do pão, deixo para ela e eu como a outra parte. Aí, pô, parabéns, aí sim, isso que é amor, né? Ceder e tal, né? O que diz a palavra? A palavra vem, né? Para nós nos aperfeiçoar no amor de Deus, né? Aí a repórter falou assim, bom, preciso ouvir a mulher também, né? Aí foi falar para a mulher, falou assim, senhora, feliz aí, 75 anos de casado, muito feliz, né? A velhinha lá também, dos seus 90 e tantos anos. Qual é o segredo? Ela falou assim, o segredo é o amor. Aí ela falou assim, parece que eu estava sozinho, né? Separado, né? Falou, parece até que a senhora combinou com seu marido. Ele também falou que é amor. Eu falei, agora me explica o que é amor para a senhora. Ela falou assim, eu vou contar uma coisa, olha o que é o amor. Eu nunca gostei do bico de pão. E desde o dia que eu casei, meu marido põe o bico de pão e eu como sem falar nada. Irmãos, nisso é o amor de Deus para aperfeiçoar, né? O que faltava ali? O diálogo, né? O amor lindo, maravilhoso, né? Que nós temos que ceder. Mas, às vezes, irmãos, nós precisamos também do diálogo, né? De conversar, de deixar a pessoa abrir, você ser ouvido. Então, nisso, Deus vai aperfeiçoando o seu amor em nós. Então, e apressando aqui para nós ir para o finalmente aqui, né? 1 Pedro 3,7. Por que é importante nós termos comunhão? É tão importante a gente ter comunhão que se você ler a carta de Paulo, né? De Pedro, desculpa, 1 Pedro 3,7, olha só o que ele fala para os maridos. Maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como a parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida, para que não se interrompam as vossas orações. Irmão, olha só, vamos voltar aqui nessa palavra aqui, olha a importância dessa palavra. A palavra diz o seguinte, considerando para com a vossa, vamos lá, vivei a vida comum do lar, olha como é que é importante, Deus desce lá na sua vida, no seu dia a dia do lar, para dizer que o seu dia a dia do lar interfere na vida espiritual.
Pastor, está escrito aqui, né? A sua vida, o seu dia a dia do lar interfere na vida espiritual. Né? Como? Aqui está dizendo, marido, tratai a mulher como a parte mais frágil, né? Tratai com dignidade. Não que a mulher seja mais frágil na questão, porque o homem pode ser mais forte fisicamente, né? Mas a mulher, né? Em termos de, por exemplo, de suportar a dor, né? O homem nem de longe chega perto da força da mulher, de suportar a dor. Mas na questão emocional, a mulher é mais frágil mesmo. Mas nisto, nós não estamos falando de questões emocionais, estamos falando de questão espiritual. E quando fala espiritual, está dizendo o seguinte, olha, ela é herdeira da mesma graça. Os dois vêm buscar, né? Depende da graça de Deus. Os dois juntos. Se não houver o entendimento entre os dois, né? A sua oração será interrompida. Então, eu já vi assim pessoas falarem de uma forma bem resumida, falando assim, olha, não fique brigado com a sua esposa, faça as pazes, né? Porque senão a sua oração não vai passar do teto da sua casa. E é o que está escrito aqui na palavra. Porque Deus quer comunhão. Quando um fala o seguinte, olha, mulher vai ser assim, né? Tem que ficar lá na sua, né? Eu sou marido, ou a mulher se acha também dona da razão. Irmãos, aqui, Deus está falando, cuida, porque senão ela é herdeira da mesma graça sua. Ou seja, a sua graça não vai chegar se ela vier aqui orar, Senhor, o meu marido, eu não precisa falar, né? Porque Deus está vendo, mas suponha que ela vai lá fazer a oração dela, Senhor, o meu marido está, né, quebrando, né, o nosso relacionamento aqui de uma forma, afrontando aquilo que diz a palavra. Um exemplo. Deus está falando aqui, né, para nós cuidarmos, porque a palavra diz, Pedro está dizendo, para que a gente não tenha as nossas orações interrompidas. Olha a importância da comunhão no lar. Né? Mateus 5:23, de 23 a 24, diz assim, né? Vamos ler lá, Mateus 5, 23 a 24. Nós já estamos chegando no fim, para nós encerrarmos. Diz assim, portanto, quando apresentarem tua oferta no altar, se ali lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, depois vem apresentar a oferta. Entra logo em acordo com teu adversário, enquanto está com ele a caminho do tribunal, para que ele não te entregue ao juiz, e o juiz ao guarda e seja lançado na prisão. Né? Então, em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares até o último centavo. Então, Deus está falando o seguinte, né? Se você está trazendo uma oferta ao altar, aqui nós não estamos falando de uma oferta financeira, né? A oferta aqui que Jesus está falando, lá no tempo dele, era a oferta de sacrifício, de adoração. Então, se você está adorando a Deus, está se sentindo, olha que bênção, né? Esse meu Deus, que bênção, meu Deus, né? Aí o Espírito Santo fala assim, está lindo, maravilhoso, mas está faltando uma coisa. Aquela pessoa lá diz que você tem falta com ela. Que você machucou ela, que você fez alguma coisa, enfim, você está em dívida com aquela pessoa. Se, quando você for trazer essa oferta de louvor, de adoração, seja a oferta que você for trazer a Deus, e lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, volta lá e acerta, porque senão a sua oferta também não vai ser aceita. Vocês já entenderam como é importante a comunhão? Às vezes a gente fala o seguinte, deixa lá, né? Deixa lá, eu não quero saber. A pessoa às vezes é orgulhosa, acha que porque ela está com a razão. Mas, irmão, se você está sendo, né, a tua oferta não é aceita, como foi orada aqui a oferta de Caim e Abel,
Se você tem, a sua oração não está chegando ao trono, você está mal. Não adianta o resto estar bem se você não está bem com Deus. Então, o relacionamento horizontal com os nossos irmãos implica na nossa relação com Deus, né? Isso é muito importante, porque você acha que está bem, mas o Espírito Santo está lembrando, tal coisa não está certa, está faltando tal coisa. E você fala, deixa para lá, né? Que nem brasileiro vai deixando, né? Vai deixando. Mas não, essas contas têm que ser pagas, né? E Romanos 8, 28, 29, diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de teu Filho, a fim de que ele seja um primogênito entre muitos irmãos. Então, olha só, vamos lá. Todas as coisas cooperam para o bem. Nós vimos aqui que Deus nos chamou, e Deus como Pai, Ele quer os seus filhos todos bens. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto o que de antemão conheceu, também o predestinou para ser conforme a sua imagem, seu Filho, a fim de que sejam, a fim de que ele seja, Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Deus nos chamou com um propósito. Lembra da videira? Né? Muitos irmãos, muitos ramos. Né? Então, nisto, né, nós estamos vendo aqui que Deus tem um propósito na nossa vida. Então, às vezes, uma situação ruim, que para você possa parecer ruim, mas é aquele ferro que com ferro se afia. Situações que precisam ser resolvidas. E Deus está falando isso como pai. Disciplina o seu filho, como pai, às vezes endurece a lição, a exigência. Deus está falando isso para nós, que Ele nos ama, mas se nós não amarmos uns aos outros, não adianta a gente falar que ama a Deus, porque isso não vai funcionar. Amém? Quero estar encerrando aqui para chamar aí a apresentação das crianças. Fiquem em pé.